Ao seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Mais uma vez aqui. Vamos lá. Nada a dizer na ONU. Amanhã tem início mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Como é de praxe, os trabalhos são abertos com o pronunciamento do Brasil. Não se tem uma motivação política ou histórica para isto. De qualquer forma, desde 1953, é assim que ocorre. Desde este período até os dias de hoje, foram poucos os presidentes da República que foram a Nova York discursar. Geralmente era dada essa atribuição ao ministro das Relações Exteriores. Este momento de discursar e abrir a Assembleia se tornou a oportunidade do Brasil mostrar ao mundo suas posições no contexto da geopolítica internacional. Sempre presente nas maiores discussões diplomáticas, inclusive na criação de organismos internacionais, ora como fundador, ora como signatário, nunca exerceu, portanto, um papel de protagonismo na política internacional a ponto de interferir nos seus rumos. Por outro lado, com o corpo diplomático tido como um dos melhores do mundo, se não o melhor, o Brasil é sempre lembrado para arbitrar conflitos entre países ou chefiar organismos multilaterais, o que faz atingir um nível de excelência no trato das relações internacionais. Este capital diplomático fez do Brasil uma nação que sempre defendeu bandeiras que vão da preservação ambiental, tanto que sediou a mais importante conferência do mundo sobre o tema, a Rio 92, até questões de disputas econômicas internacionais, com posições bastante claras e ponderadas, tendo como vetor a ser seguido o bom entendimento dos povos e a manutenção do diálogo como ferramenta para a Pax Mundial. Nos últimos 40 anos, o Brasil procurou como política de Estado uma maior participação nas decisões da política internacional, tendo como argumento uma economia forte, uma área geográfica imensa e uma população na mesma proporção, aliada a isto a uma biodiversidade ambiental que impacta diretamente o planeta. Com o governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma aproximação com as mais importantes lideranças internacionais, impulsionados também por sua condição de intelectual e uma vida acadêmica nas grandes universidades do mundo, e que trouxe ao Brasil uma respeitabilidade do complicado jogo político internacional. O presidente Fernando Henrique tinha trânsito muito bom entre os grandes líderes internacionais em razão da sua experiência internacional. Os governos petistas, por sua vez, houve uma regressão política internacional, impulsionado pela chamada política Sul-Sul, com a intenção de estreitar laços com os países do hemisfério sul, nem que seja às custas de abraçar governos ditatoriais e corruptos, e assim fazer um contraponto com as nações mais ricas e poderosas do mundo, que estão no hemisfério norte, com a proposta de ocupar uma das cadeiras de forma permanente do Conselho de Segurança da ONU. Mas nada disso deu resultado, não é? A política externa do PT foi um desastre. Ainda bem. O governo Bolsonaro, por sua vez, cumprindo o roteiro de ruindade, conseguiu em pouco mais de 2 anos destruir a reputação de uma diplomacia brasileira equilibrada e respeitada. Adotando um viés de extrema-direita, passou a defender nos organismos internacionais multilaterais políticas que nunca foram alvo de interesses do Itamaraty. Não media esforços em se aproximar do governo Trump e não dos Estados Unidos, e vocalizar os valores de uma Troia que propaga que existe uma trama internacional de comunistas querendo dominar o mundo, e que os valores da família tradicional estão sendo destruídos, incluindo nesse caldo de idiosincrasias, o marxismo cultural e sabe-se lá o que é isto. Enfim, uma visão jeca do mundo internacional com pinceladas de uma falsa densidade acadêmica. Bolsonaro, com certeza, dirá, e não precisa ser adivinho, na abertura da Assembleia Geral da ONU, as coisas de sempre, e com uma certeza de que nem sabe o que significa. Por exemplo, o Brasil foi o país que teve o maior enfrentamento de pandemia com vacinação de milhões de pessoas. Isso é o que ele vai dizer lá amanhã. Mesmo sabendo que o próprio defende o uso de medicamentos que nada servem para o combate de vírus. Dirá provavelmente Bolsonaro que é o país que mais investe em recursos financeiros na preservação do meio ambiente. Lembrando que nunca se viu uma destruição das matas na velocidade que se deu em seu governo, uma vez que defende madeireiros ilegais e garimpeiros idens. Muito provavelmente irá praticar o seu esporte favorito, que é mentir desavergonhadamente sobre os mais diversos temas que não tem a menor ideia do que significam, entre eles o julgamento do marco temporal das terras indígenas, sempre pautado em números que ninguém sabe de onde tirou. Se seguir a cartilha que trouxe a diplomacia brasileira, e isto é dado como certo, os olhos do mundo voltarão ao Brasil, não pelas qualidades, mas pelos exotismos e ideias estapafúrdias e sem nexo
que Bolsonaro defende do que pelas qualidades que são inexistentes. Alia-se a este fato o problema diplomático que causa em não estar imunizado, contrariando a postura dos grandes líderes mundiais. Não foi convidado para nenhum encontro bilateral importante, a não ser com o primeiro-ministro britânico, que o chamou para uma conversa porque a Conferência do Clima é em Glasgow, na Escócia, e o Brasil é um personagem importante nesse evento. Chamou para ver a conversa dele, mas vai ver o de sempre. Foi alijado, por exemplo, Bolsonaro, do encontro que o presidente americano Biden irá fazer com importantes líderes internacionais na Casa Branca. É a demonstração cabal da irrelevância que Bolsonaro tem no cenário mundial. Obtuso como é, não constitui surpresa o seu isolamento. Então, amigos, amanhã será aberta a Assembleia Geral Nacional, a Assembleia Geral da ONU. O Brasil sempre abriu este evento, mas como sempre, ele não tem nada a dizer e ficará sendo, certo, alvo de afastamento e tristeza perante as demais nações. Um bom dia a todos e até quarta-feira. Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. E agora nós vamos ao comentário de Alexandre Garcia. Mas antes um recado. Olha, se tem um estado com obras tamanho G, é o estado